A paz do Senhor, mais uma vez juntos, mais uma quarta-feira meditando na palavra do Senhor. Sim, meus irmãos, nós estamos em Ezequiel 48 e estamos estudando as tribos de Israel. Sim, as tribos da época do Antigo Testamento, o que aconteceu com elas. E estamos vendo também em Gênesis 49 as profecias sobre cada uma delas. E hoje nós vamos falar sobre a tribo de Isacar, meus irmãos. A tribo de Isacar. E a história de Isacar, do nascimento dele, se encontra em Gênesis, versículo 15 ao 18. E é o quinto filho de Lia, que significa a recompensa, sim. E lendo aqui essa profecia em Gênesis 49, nós vemos que as qualidades de Isacar são as qualidades do nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, que ele é forte, ele é servo. Sim, ele se sujeitou ao trabalho servil. Ele obedeceu o Pai, fez a vontade do Pai até a morte de cruz, mas ressuscitou e se ascendeu aos céus. Vamos ler então o que está aqui. Isacar é jumento de fortes ossos. Então, ele tem capacidade de carregar peso, de suportar cargas, de trabalhar com resistência, comprometimento. Sim, meus irmãos, Isacar é jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa. Baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho servil. Então, essa é a característica dessa tribo, que também fala sobre o caráter de Jesus, que ele assumiu o maior de todos os fardos, o pecado da humanidade. Isso nós podemos ver em Filipenses, meus irmãos, já começando a falar de Jesus. Sim, meus irmãos, que é um jumento forte, com capacidade de carregar o peso da humanidade. Ele morreu por nós na cruz. Vamos lá, meus irmãos, Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao versículo 6. Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele é o nosso exemplo. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, sim, subsistindo em forma de Deus, preferiu vir a essa terra, né? E carregar peso, suportar cargas pesadas, se comprometeu a fazer a vontade do Pai. Subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Versículo 8 também, muito importante, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. E essa é a característica também da tribo de Isacar. Isacar era uma tribo que servia, e todas as vezes que em uma guerra as tribos eram convocadas para guerrear, lá estava Isacar se prontificando a servir. Sobre a herança das terras de Isacar, nós podemos ler em Josué 19, do versículo 17 ao 22. Ele, nessa herança dessas terras que Isacar recebeu, ficou situada ao sul da tribo de Zebulon. E eles ocuparam uma terra fértil no vale de Jezreel, também conhecido como Vale de Esdrelon. Então, sobre as terras que eles herdaram.
Meus irmãos, e nós vamos ver agora como que a tribo de Isacar serviu ao Senhor. Porque muitas vezes as tribos eram convocadas para guerrear. Então, Isacar tinha essa característica. Ela suportava as cargas e trabalhava com resistência. Ela se comprometia a lutar pelo povo de Israel, pela causa do Senhor. E a história que eu quero contar, meus irmãos, está em Juízes capítulo 5. Meus irmãos, antes de ler Juízes capítulo 5, nós podemos também ver uma promessa em Deuteronômio feita por Moisés. Deuteronômio 33, versículo 18 ao 19. Certo, meus irmãos? Também aqui fala um pouquinho de Isacar. De Zebulon disse: Alegra-te, Zebulon, nas tuas saídas marítimas, e tu, Isacar, nas tuas tendas. Nas tuas tendas, né? Um lugar de habitação, um lugar de discernimento, de sabedoria, de direção espiritual. Por isso, Isacar estava sempre se prontificando para servir com direção espiritual, com sabedoria, num lugar de discernimento, os irmãos vão entender. De Zebulon disse: Alegra-te, Zebulon, nas tuas saídas marítimas, mas de Isacar aqui a diferença, e tu, Isacar, nas tuas tendas. Os dois chamarão os povos ao monte. Ali apresentarão ofertas legítimas, porque chuparão a abundância dos mares e os tesouros escondidos da areia. Sim, meus irmãos, então as tendas de Isacar representam um lugar de discernimento, sabedoria, conhecendo o tempo, dando direção espiritual para uma batalha. Isacar, um jumento forte que se prontifica para servir. Amém, amém. Representa pessoas que estão entendendo o que Deus está fazendo no tempo presente. Essa é a característica da tribo de Isacar, uma tribo com sabedoria, entendendo o que Deus está fazendo no tempo presente. Então, ele se prontificava, a tribo de Isacar se prontificava para servir, meus irmãos, muito importante, para assumir os fardos, para carregar e trabalhar com resistência. Amém, amém. Essa é a tribo de Isacar. E agora eu quero ler finalmente, né, Juízes capítulo 5, que nós vamos ver como que essa guerra se deu. Havia muita opressão, né? O povo de Israel estava oprimido pelos inimigos. Então, aqui Isacar e todas as outras tribos são convocadas a guerrear. Vamos lá, meus irmãos, Juízes, capítulo 5, versículo 1, meus irmãos. E aqui é um cântico de triunfo. Aleluia! Um cântico de triunfo da juíza Débora. Sim, meus irmãos, a juíza Débora, que tinha a liderança, que era despertada, ela convocou todas as tribos de Israel para libertarem, né, o povo da opressão. E eles atenderam ao chamado, inclusive a tribo de Isacar. Então, nesse cântico, a juíza Débora, ela expressa louvor ao Senhor Deus por sua intervenção, pelo seu livramento. Deus livrou o seu povo e também convocou o seu povo que se dispôs a lutar. A intervenção do Senhor e a intervenção da união das tribos nesse momento. O Senhor é o Deus da aliança e Ele age a favor do seu povo. Amém, amém, amém. Ele luta por nós, Ele luta pelo seu povo. E as tribos, elas têm responsabilidade umas para com as outras.
Então começa esse cântico agradecendo a Deus porque Deus, ele intervém nas situações. E nós precisamos de tribos como a tribo de Isacar, meus irmãos. Vou ler o versículo 1 ao versículo 2. Naquele dia cantaram, meus irmãos, cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoão, dizendo: desde que os chefes se puseram à frente de Israel e o povo se ofereceu voluntariamente, bendizei ao Senhor. Amém, amém. Então, essa é a característica daqueles que se prontificam e da tribo de Isacar, lutando pela causa do Senhor, a favor do povo de Deus, sim. E aqui, Débora e Baraque, o líder, né, do exército, eles estão muito felizes e cantando ao Senhor, porque Deus deu livramento. Amém, amém. E porque o povo se prontificou. Amém, amém. O povo despertou da inércia. Amém, amém. Então foi isso, porque ela convocou o povo e os chefes se puseram à frente de Israel. E o povo se ofereceu voluntariamente. Por isso podemos bendizer ao Senhor. Os líderes saíram da inércia e o povo se dispôs. Amém, amém. E isto digo conhecendo o tempo, sim, o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Amém, amém. Acabou-se a inércia. É uma resposta, meus irmãos, a essa líder, a essa juíza. Então os chefes saíram da inércia, os líderes saíram da inércia e o povo se dispôs. E isso é motivo para louvar o Senhor. E nós vemos que quando Deus nos desperta, o Senhor está conosco, porque Ele fez uma aliança conosco, uma aliança de estar ao nosso lado. Então aqui nós vemos a intervenção do Todo-Poderoso, do versículo 3 ao versículo 5. Ouvi, reis, dai ouvidos, príncipes, eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel, porque o Senhor, ele interveio, foi-se feito um chamado às tribos e os chefes vieram para a libertação do povo de Israel. Amém, amém. E Deus estava com eles. Eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Saindo tu, ó Senhor, de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu. Os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram águas. Os montes vacilaram diante do Senhor até o Sinai, diante do Senhor, Deus de Israel. A intervenção do Todo-Poderoso em prol do seu povo. E os reis e todas as pessoas de importância são convidadas a prestar atenção nesse hino de louvor. Um louvor, meus irmãos. E o Sinai é o monte da aliança, sim, meus irmãos. E Deus prometeu e Deus cumpriu. Ele tinha uma aliança com o seu povo, um compromisso. E quando o seu povo se arrependeu dos pecados, clamou ao Senhor e saiu da idolatria, ele veio ao auxílio do seu povo. Amém, amém. É um cântico de livramento, meus irmãos. De livramento, Deus Todo-Poderoso
com o seu grande poder, e ele usa essas tribos quando elas se unem. Sim, é uma convocação para a libertação do povo da opressão. E eles estavam realmente muito oprimidos por causa dos cananeus, meus irmãos, daqueles que andavam nas trevas. Olha o que diz aqui, versículo 6 ao versículo 7. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael. E Sangar e Jael são outros libertadores. Eles tinham guerreado muito, mas novamente havia opressão e o povo estava escravizados. E o que acontecia com essa opressão, com esse jugo cananita, esse jugo pesado? As pessoas ficavam apáticas, paradas, na inércia. Sim, meus irmãos, nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas e os viajantes tomavam desvios tortuosos, porque eles tinham medo dos cananeus. Eles estavam intimidados, na inércia. Sim, meus irmãos, uma coisa horrível. As comunicações, as estradas, elas estavam rompidas. Cessaram as caravanas, o comércio. Ninguém tinha coragem de viajar tranquilamente. As rotas, elas não podiam ser usadas com segurança, porque as pessoas não queriam ser molestadas pelos cananeus. Uma coisa horrível. Então, nos dias de Sangar, desses libertadores, de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas e os viajantes tomavam desvios tortuosos. Ficaram desertas a cidade, as aldeias em Israel. Ficaram desertas as cidades em Israel. Repousaram, meus irmãos, na inércia, repousaram. Ficaram quietos ali, deixando as trevas dominarem os seus corações, as suas mentes. Ficaram desertas as aldeias em Israel. Repousaram, meus irmãos, até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Levantei-me por mãe em Israel. Ela se tornou a mãe em Israel, meus irmãos. Então, nessa situação desesperadora, Débora se levantou, despertou. Havia aqui uma mulher que estava despertada. E isto digo conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Acorda, meus irmãos, e foi isso que aconteceu. Até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Sim, meus irmãos. E aqui houve um julgamento em primeiro lugar, porque eles estavam realmente na inércia, meus irmãos. Por quê? Versículo 8 esclarece isso, meus irmãos. Versículo 8. Escolheram-se deuses novos. Então, eles seguiam deuses novos e não o Senhor. Eles romperam com a aliança, seguiram outros caminhos. O Senhor não estava mais em suas vidas, não estava central nos seus corações, porque eles escolheram outros caminhos de salvação, de ajuda. Meus irmãos, só o Senhor é Deus. Só Cristo pode nos revestir com o seu Espírito Santo e nos cobrir e nos fazer novas criaturas e nos dar o Espírito Santo. Não tem outro caminho. Só Cristo salva. Amém, amém. Mas aqui a inércia era por causa de uma falsa escolha. Escolheram-se deuses novos. Então, a guerra estava às portas. Não se via escudo nem lança entre 40.000 em Israel. Pode ter muita gente que se diz cristão,
40 mil, 40 milhões, trilhões, o que for, pode se encher a terra, mas se estiverem em desobediência, são todos inertes, meus irmãos. Não vai acontecer nada, 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 nada. Meus irmãos, que coisa horrível. Não se via escudo nem lança entre 40 mil em Israel, pelo amor de Deus. E agora eu quero ler uma questão aqui. Olha, se você ler em Josué 23, versículo 10, basta um só homem despertado para salvar toda uma humanidade. Olha só o que tem aqui em Josué 23, versículo 10. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como já vos prometeu. Meus irmãos, um só homem despertado. Meus irmãos, eu posso dizer que Jesus é esse homem. E por causa de Jesus, nós podemos hoje podemos nos despertar também. E isto digo conhecendo o tempo que é hoje, agora, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Meus irmãos, arrependa-se da sua idolatria, porque quem peleja por nós é o Senhor. Amém, 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 amém. Deus é por nós, quem será contra nós? Gostaria de voltar então para Juízes, capítulo 5, versículo 9 ao 10, que é um convite. Débora, então, ela está despertada, ela saiu da inércia e ela faz um convite aos comandantes a se oferecerem para essa batalha, para livrar o povo da opressão dos cananeus. Isso aqui é uma guerra para a libertação em nome do Senhor. Sim, meus irmãos. Meu coração se inclina para os comandantes de Israel que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendizei ao Senhor, eles se ofereceram e ali está a tribo de Isacar. E aqui são muitas pessoas, né, de várias... São os líderes que são chamados, pessoas de nome, vós os que cavalgais jumentas brancas, que vos assentais em juízo e que andais pelo caminho, falai disto. Então nós estamos vendo um convite aqui para todos e muitos aceitaram esse convite. Nós vemos uma grande população exortada a unir-se, sim, para essa guerra. E aqui nós vemos todas as classes. Então, os que cavalgavam jumentas brancas eram aqueles que exerciam autoridade. E tinham aqueles que andavam a pé, os menos afortunados. Não importava, todos foram chamados. O povo devia reunir-se nos portões, nas portas, nos lares, nos lugares tradicionais, porque ali eles iriam se unir para uma guerra, a guerra da libertação, meus irmãos, sim. E aqui nós vemos a música também, né? Vós, os que cavalgais jumentas brancas, que vos assentais em juízo e que andais pelo caminho, falai disto. A música dos distribuidores de água, lá entre os canais dos rebanhos, falai dos atos de justiça do Senhor. Não é para ficar na inércia com medo de andar pelas estradas. Meus irmãos, não é para ficar com medo de falar, não é para ficar acuado, meus irmãos, mas lá entre os canais dos rebanhos, lá onde tem água, lá nos poços, é para falar como Jesus falou com a mulher samaritana, meus irmãos. A música dos distribuidores de água. Amém, amém. Jesus é o distribuidor de águas e ele não ficou na inércia e nem acuado. O espírito da tribo de Isacar, jumento forte, que pega as suas cargas e luta, pega o peso da humanidade para libertar a humanidade da opressão de Satanás e do pecado. Amém, amém.
meus irmãos, a música dos distribuidores de água lá entre os canais dos rebanhos. Falai dos atos de justiça do Senhor. Essa é a nossa guerra. Meus irmãos, e isto digo conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Então vai, falai dos atos de justiça do Senhor, das justiças à prol de suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor pôde descer ao seu lar. E aí as tribos são chamadas. Desperta, Débora, desperta, acorda. Amém, amém. Pela palavra do Senhor em prol daqueles que precisam da cura, dos oprimidos que necessitam dessa palavra. Meus irmãos, nós temos a palavra de justiça nas nossas línguas, na nossa boca. Desperta, Débora. Desperta, desperta, acorda, entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, e leva presos os que te prenderam, tu, filho de Abinoão. E aí vem. Então desceu o restante dos nobres, o povo do Senhor em meu auxílio contra os poderosos. E aqui nós temos as tribos citadas. De Efraim, cujas raízes estão na antiga região de Amaleque, desceram guerreiros. Depois de ti, ó Débora, seguiu Benjamim com os seus povos. De Maquir, meus irmãos, que vem da tribo de Manassés, certo? Meia tribo de Manassés. Então é o que está falando aqui. De Maquir desceram comandantes, e de Zebulon os que levam a vara de comando, cada um com o seu dom. Também os príncipes de Isacar foram com Débora, sim. Lá estava a tribo de Isacar, se prontificando para servir. Isacar seguiu a Baraque, em cujas pegadas foi enviado para o vale. E aí tem a crítica, né, daqueles que não vêm em nosso socorro. Sempre tem, né, meus irmãos? Sempre tem a adversidade. Entre as facções de Ruben houve grande discussão. Por que ficaste entre os currais para ouvires a flauta? Entre as facções de Ruben houve grande discussão. E aí fala de Gileade, ficou da além do Jordão. E Dan, por que se deteve junto a seus navios? Asser se assentou nas costas do mar e repousou nas suas baías. E depois falando de Zebulon, que é diferente, que serviu, né? Que serviu os irmãos. Zebulon é povo que expôs a sua vida à morte, como também Naftali nas alturas do campo, e eles pelejaram. Então, enquanto algumas tribos pelejaram, houve outras tribos que nessa época de aflição não foram socorrer os seus irmãos, ficaram na inércia. Mas, meus irmãos, Isacar, a tribo de Isacar não foi assim. Ela sempre estava se entregando voluntariamente para servir, porque Isacar conhecia o tempo e tinha o dom, conhecia o tempo certo de guerrear, meus irmãos. E isso a gente vê em 1 Crônicas, meus irmãos, aqui é outra história. 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 23, meus irmãos. Vamos lá, é outra convocação. 1 Crônicas, capítulo 12, outra convocação onde a tribo de Isacar, jumento forte, vai carregar a carga pesada para entronizar Davi no seu trono, meus irmãos. E é isso que acontece aqui nesta passagem. Cada tribo se juntou em Hebrom, porque era uma transferência de um reino, o reino das trevas, o reino de Saul, para Davi, que representa a figura de Cristo, meus irmãos, uma transferência. E aí esses movimentos dessas tribos, nesses movimentos tribais,
É uma resposta ao propósito declarado de Deus. Sim. Eu vou ler aqui o versículo 23 ao 25. Ora, este é o número dos homens armados para a peleja que vieram a Davi em Hebrom para lhe transferirem o reino de Saul, segundo a palavra do Senhor. É isso, e vos digo, conhecendo o tempo, que é hora de despertarmos do sono, porque a salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé, meus irmãos. Libertação, meus irmãos, mas também estabelecer o reino de Cristo Jesus para que ele venha, meus irmãos. A igreja deve amadurecer para a vinda de Cristo. Meus irmãos, eles vieram em Hebrom para lhe transferirem o reino de Saul, que era um reino de trevas, segundo a palavra do Senhor, e transferiram para o rei Davi. Dos filhos de Judá que traziam escudo e lança, 6.800 armados para a peleja. Aí vem as tribos que são convocadas. Dos filhos de Simeão, homens valentes. Gente, valente, despertado, não na inércia, pessoas covardes. Dos filhos de Simeão, homens valentes para a peleja, 7.100. Meus irmãos, dos filhos de Levi, 4.600. Joiada era o chefe da casa de Arão, e com ele vieram 3.700. Zadok, que é da tribo, né, de Levi, sendo ainda jovem, homem valente, trouxe 22 príncipes de sua casa paterna. Então, as pessoas aqui estão sendo convocadas. Zadok é sumo sacerdote de Salomão. Então, eles estão sendo convocados para entronizarem Davi no trono. E eles estão ali todos unidos, todos despertados, meus irmãos. Amém, amém. Versículo 29. Dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, vieram 3.000. Então, até os irmãos de Saul, alguns da casa de Saul, que tinha sido destronado, vieram para ajudar o reino de Davi. Dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, vieram 3.000, porque até então havia ainda muitos deles que eram pela casa de Saul. Dos filhos de Efraim, 20.800 homens valentes e de renome em casa de seus pais. Da meia tribo de Manassés, 18.000 que foram apontados nominalmente para vir a fazer rei a Davi. E agora vem, meus irmãos, dos filhos de Isacar. Qual é a característica dessa tribo? Dos filhos de Isacar, conhecedores da época. Eles estavam entendendo o que Deus estava fazendo na história, quando colocou Davi como rei, o que Davi representava, a sua genealogia, que dele viria o Messias. Eles são conhecedores do tempo, pessoas com sabedoria na hora da guerra, com estratégia, meus irmãos. Dos filhos de Isacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer. Amém, amém. É mais isso que estamos precisando nessa época, né? Conhecedores para saber o que fazer nesse momento de crise que vivemos, nesse mundo, nessa sociedade. Meus irmãos, essa é a tribo de Isacar, o que Isacar representa. E por isso Isacar não ficou no descanso, na inércia, dormindo, mas era despertado na hora da guerra para guerrear com a sua sabedoria. Dos filhos de Isacar, conhecedores da época, para o saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens.
Amém e amém, meus irmãos. E hoje, meus irmãos, nós podemos todos ter essa característica. E isto digo conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, meus irmãos. Conhecedores da época, meus irmãos, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Conhecendo o tempo, meus irmãos. Conhecedores da época, e digo isso conhecendo o tempo. Conhecendo o tempo, meus irmãos. Essa característica de Isacar, a nossa vida cristã nesses dias de crise, de deserto aqui, enquanto Jesus não volta. Porque Paulo, quando ele escreveu a carta aos Romanos, no capítulo 13, era uma época de muita perseguição, era uma época muito crítica. E os cristãos devem estar alertas. Amém, amém, meus irmãos, conhecendo o tempo e alertas, despertados. Eu gostaria de ler então Romanos, capítulo 13, versículo 11. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, da inércia. A salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. E aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, meus irmãos. E nós somos revestidos do novo homem, não estamos sozinhos, existe uma aliança. Jesus Cristo derramou seu Espírito Santo sobre nós. Devemos nos revestir do novo homem. Eu gostaria de ler em Efésios. Vamos lá, meus irmãos. Efésios 4, versículo 24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Colossenses, meus irmãos, Colossenses 3, versículo 10. E vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Deus chama aquele que é despertado, meus irmãos, conhecendo o tempo, sair da inércia, e nós somos revestidos de Cristo Jesus e temos essas armas, as armas da luz, meus irmãos. Isso é muito importante. Continuando, Romanos 5, versículo 12. Romanos 13, versículo 12. Vamos lá, meus irmãos. Vai alta a noite. Então, as trevas, meus irmãos. A nossa vida cristã nesse mundo com as trevas ao nosso redor. Vai alta a noite e vem chegando o dia. O dia que significa que Cristo é a nossa revelação. Cristo já está em nós. O dia é a luz de Cristo, a revelação. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Então, quando guerreamos com as armas da luz, meus irmãos. Estamos numa guerra e somos convocados como a tribo de Isacar, conhecendo o tempo, que não podemos perder o tempo na inércia. Vai alta a noite, vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas, ponto, e revistamo-nos das armas da luz. Cristo em nós, Nós podemos ver isso em 2 Coríntios, vamos lá, meus irmãos, 2 Coríntios 6, versículo 14, diz assim: não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas, meus irmãos?
Então as trevas, elas devem dissipar e nós temos as armas da luz. Somos soldados da luz. Efésios 5:8. Efésios 5:8. Pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz, Jesus em nós, o fruto da luz, consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Não aceitar outros deuses na sua vida, lança fora as obras das trevas, porque a nossa armadura é Cristo Jesus, somos agora soldados da luz. Amém e amém. Armas da luz, também está falando em Efésios, Efésios 6. Vamos lá, meus irmãos, 6, versículo 13 ao 17. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. As tribos são todas convocadas e temos o espírito de Zacar, conhecendo o tempo, porque Jesus se aproxima e ele será entronizado. Amém, amém. E ele quer uma igreja purificada, ele quer uma igreja preparada, meus irmãos. É isso que está falando aqui no livro de Romanos, capítulo 13. Vamos lá, 13, versículo 13. Andemos dignamente em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, nenhuma devassidão ou vício, nenhuma dissolução. A vida cristã em Cristo Jesus é transparente, é visível, é coerente, sem nada a esconder. Essa é a arma. Cristo em nós, ele nos transformou a nossa mente, a mente de Cristo em nós. Tchau para as trevas, para o pecado, a ignorância. Agora é dia, é luz de Cristo, a revelação. Essa é a vida cristã que temos que viver, conhecendo o tempo, que não tem tempo, meus irmãos. Jesus está voltando. É hora de despertarmos do sono. Glutonarias, bebedeiras, prazeres descontrolados, vícios, desonestidade, dissolução, imoralidade sexual, depravação, contenda, inveja, pecados relacionais, tudo isso destrói o amor. E terminando, porque não adianta abandonar o pecado sem se revestir do Senhor Jesus, certo? Versículo 14, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Não adianta abandonar o pecado somente. Temos que nos revestir de Cristo Jesus. Amém, amém. Colossenses 3, versículo 10 ao 12. E vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu. Meus irmãos, porém Cristo é tudo em
todos. Amém, amém. Gálatas 3, 27. Gálatas 3, versículo 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Desarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Deus chama não por ordem de criação, mas Ele chama aquele que se desperta e ouve e faz e vai, conhecendo o tempo. Amém, amém. A tribo daqueles que são despertados no Senhor do sono. Amém. Da inércia. Amém, meus irmãos. E nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências, não dar alimento, espaço, nem planejar situações que alimentam o pecado. É isso que é a palavra que eu queria passar para os irmãos. O espírito da tribo de Isacar, que sempre quando eles eram convocados, eles iam porque eles eram conhecedores do tempo, meus irmãos. Eles sabiam a hora certa de estar ali liderando, ajudando, e eles eram jumento forte que segurava as pontas, a carga, que estava lá para ajudar os seus irmãos, para libertar o povo da opressão e para entronizar o rei Davi. Amém, amém. E é essa mensagem que eu queria passar para os irmãos. Senhor Jesus, queremos estar despertados do sono e conhecer o tempo, entender o que tu estás fazendo hoje na história da humanidade. Sabemos que a sua igreja é perseguida, a sua palavra é perseguida. Temos que discernir isso. Mas, Senhor Jesus, tu és vencedor, o Todo-Poderoso, aquele que fez uma aliança ali no Monte Sinai. E tu és fiel a essa aliança. E nós queremos receber a ti como nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. Receber o teu Espírito Santo nos nossos corações para nos guiar em todas as decisões, conhecendo, discernindo o que está acontecendo. Nos ajuda nessa batalha, Senhor, e nós sabemos que as armas é confiar em ti, ter a sua mente, o seu espírito, o seu caráter em nós. E tu és a lei em nós por meio do Espírito Santo, a lei do Espírito em nós. Senhor Jesus, vem interceder por nós nos momentos difíceis que passamos. É isso que eu te peço em nome de Jesus. E estamos aceitando, Senhor, essa convocação e cremos na sua intervenção. Liberta o seu povo para que a sua palavra possa ser transmitida. Que não fiquemos acuados, mas que sejamos como Jesus, dando da água viva para o nosso próximo, pregando a palavra, a justiça, a verdade, a luz em nós, como Jesus falava com a mulher samaritana, não se importando com as adversidades, se era certo ou não falar com aquela mulher, mas ele foi e falou. Ele não estava com medo, ele estava despertado. Ele sim foi o maior jumento forte. Aquele que soube carregar o peso de toda a humanidade, o peso do nosso pecado. Eu te agradeço, Senhor Jesus, eu creio em ti, tu és o nosso Salvador. Amém, amém. Inscreva-se nesse canal, deixe seu like. Pastor Natanael, Jesus é o nosso exemplo e ele nos ensina sim a carregarmos as cargas uns dos outros e somos convocados a lutar pela causa da luz do Evangelho de Cristo, ensinando o que Cristo nos ensinou, o que ele falou, quem ele é, porque ele está em nós e ele mudou a nossa mente, o nosso caráter, o nosso jeito de ser, a nossa essência. Nosso eu já morreu, já não sou eu mais que vive, mas Cristo vive em mim, conhecendo o tempo. Vamos nos despertar do sono,
porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Jesus está às portas. E tudo que fizermos em prol do Evangelho é para que ele volte o mais rápido possível. Maranata, vem Jesus. Amém, amém. E até a próxima quarta-feira. Amém, amém.